Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em A Gata, Gisele tenta acabar com a vida de Paulo. João Garza lutará nos tribunais pela guarda dos filhos de Esmeralda. E não acaba por aí. Esmeralda se esconde no lixão para não entregar seus filhos. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal da reta final de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Paulo diz ao advogado Gutierrez que espera não ser vítima de uma mentira. Garibaldo deseja descobrir quem foram seus pais e o que ocorreu com eles. Mariano se zanga com Paulo por ir ao escritório do advogado Gutierrez sem ele. O advogado Gutierrez fala ao homem que diz ser pai dos filhos de Esmeralda que será necessário um teste de DNA. Jacira pergunta a Paulo se ele tem alguma dúvida sobre a paternidade dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que não. Paulo agride o homem que diz ser o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. O advogado Gutierrez diz ao homem agredido por Paulo que eles podem processá-lo por agressão. Ele responde que não, que só deseja recuperar seus filhos. Paulo pergunta onde ele conheceu Esmeralda. Ele responde que no barranco. Paulo exige que ele diga quem o está pagando para dizer todas essas mentiras. O homem responde que os filhos são dele, que tem testemunhas e irá pedir a Esmeralda que se case com ele. Esmeralda se zanga e diz a Xavier que sente que algo está errado. Garibaldo propõe casamento a Inês e lhe dá um anel de compromisso. Inês pergunta de onde ele tirou essa joia. Ele responde que o guardou desde o seu último assalto, para dar-lhe algum dia. Inês diz que o anel é roubado e, por isso, está na prisão. Triste, ela revela que o amava, mas já não deseja mais se casar com ele. A Rita se casa e está muito feliz, pois o silencioso é quem a entrega no altar. Lorena diz a Gisele que já conseguiu que Esmeralda cuide de Augusto. Desta forma, poderá tê-la por perto e envenená-la contra Paulo. Mariano diz ao silencioso que João Garza insiste em ser o pai dos filhos de Esmeralda e que, inclusive, está disposto até fazer o DNA. Paulo pergunta a Esmeralda se ela conhece um homem chamado João Garza. Ela responde que ouviu esse nome algumas vezes, mas não o conhece. Ela questiona se esse é o mistério que todos escondem. Silencioso diz a Mariano que Esmeralda não deve saber nada sobre João Garza. Mariano responde que chegará o momento que ela terá que saber. O silencioso vai à casa de Tilico e o diz que Esmeralda é sua filha e irá defendê-la de tudo e todos. Ele aponta uma arma. Tilico diz a Garibaldo que seu pai foi assassinado pelo pai de Esmeralda e que deseja vingança. Paulo exige a Gisele que diga se ela tem algo a ver com João Garza. Gisele finge inocência e diz que seu único delito foi amá-lo. Mariano vai ao apartamento de Tilico para procurar provas de que ele mente. Tilico o encontra. Mariano diz saber que ele é um ex-presidiário e é melhor que não siga adiante com sua farsa. Tilico diz que irá chamar a polícia. Mariano pede que o faça. Tilico diz que não tem problemas com a polícia, só prefere ajeitar as coisas pelas boas. Mariano diz ao silencioso que está certo que João Garza deve ter antecedentes, porque se fosse honrado, o haveria denunciado à polícia e não a temeria. Lorena consegue que Esmeralda aceite cuidar de Augusto, argumentando que uma enfermeira não teria a paciência necessária. Tilico mostra a Garibaldo alguns documentos que mostram que seus pais foram assassinados e garante que irá se vingar dos responsáveis. Xavier diz a Manuel que sente que Lorena está fingindo sua enfermidade apenas para prender Esmeralda. Esmeralda dá um medicamento a Augusto e ele dá um tapa em sua mão. Paulo se dá conta e diz que o pai é muito mal agradecido. Augusto diz a Esmeralda que Lorena está fingindo estar doente. Jacira visita João Garza para ver se o reconhece e procurar uma prova de que ele mente.
Gisele diz a Esmeralda que vai passar uma longa temporada na Europa para vender os quadros de Paulo e está muito arrependida de tudo que ele fez. Esmeralda responde que não acredita em nada. Lorena diz a Esmeralda que todos estão lhe escondendo que apareceu um homem que jura ser o pai de Paulinho e Letícia. Mariano diz a Paulo que enfim está livre do contrato de Gisele. Lorena diz a Gisele que Esmeralda caiu na armadilha e já começou a duvidar de Paulo. Augusto diz a Esmeralda que conheceu sua mãe quando esta era uma grande cantora que deixava os homens loucos. Paulo e Mariano chegam ao escritório do advogado Gutierrez. Tilico chega ao mesmo tempo. Mariano diz a Tilico que segue acreditando que ele mente. Paulo exige que ele diga quem está o pagando para mentir. Tilico responde que certamente Paulo não mais desejará se casar com Esmeralda quando souber que ela mentiu sobre a paternidade dos filhos. Paulo pede provas do que Tilico está dizendo e Tilico mostra um exame de DNA. Tilico entrega ao advogado Gutierrez um suposto exame de DNA. Paulo rasga e diz a Gutierrez que ninguém vai lhe tirar seus filhos. Tilico diz ao advogado que não vai tolerar que o insultem e que o melhor é que ele fale diretamente com Esmeralda. Damião diz estar de acordo com isso. Micaela, furiosa, recrimina Domênico por querer fazer mal a Esmeralda. Domênico responde que Esmeralda irá pagar por ter preferido Paulo. Esmeralda insiste em apoiar Augusto, apesar de ser insultada e rejeitada por ele. Paulo diz a Esmeralda que não quer que ela se zangue por ele não ter contado que João Garza dizia ser o pai de seus filhos, mas agora que o homem exige que sua paternidade seja reconhecida, as coisas estão se complicando. Esmeralda se surpreende e diz que não conhece esse homem. Augusto diz a Lorena que já não quer que Esmeralda cuide dele. Lorena responde que ela seguirá lá, e ele querendo ou não. Augusto diz a Esmeralda que não se casará com Paulo, pois seu filho já começou a duvidar da paternidade de seus filhos. Esmeralda responde saber que ele a odeia e pergunta se ele foi quem contratou João para lhe fazer mal. Augusto sorri, sarcástico. Esmeralda diz a Damião que já sabe que um tal de João Garza diz ser o pai de seus filhos. Paulo diz a sua mãe que não entende por que Esmeralda não aceita sua companhia no encontro que tem com Tilico. Lorena sugere que ele vá, ainda que Esmeralda não queira. Esmeralda diz a Perla que não gosta que lhe ocultem as coisas. Perla diz que ocultaram por amá-la e que ela deve entendê-la, pois também é mãe. Jacira diz ao silencioso que deve confiar em Esmeralda, porque ela sabe defender-se muito bem. Esmeralda diz a Paulo que irá ao encontro sozinha, e se ele confia nela, deve esperar que volte para que falem. Esmeralda enfrenta Tilico e exige que ele diga de onde tirou essa história que é pai de seus filhos, se ela nem sequer o conhece. Tilico diz ser um homem difícil de esquecer. Esmeralda insiste dizendo que a única coisa que deseja é que ele reconheça estar mentindo, pois o pai de seus filhos é Paulo. Paulo chega e Esmeralda, furiosa, diz que ele não confia nela, por isso irá terminar definitivamente sua relação com ele. Esmeralda diz a Augusto que já terminou sua relação com Paulo, mas está ali por Lorena. Augusto responde que Lorena a odeia tanto ou mais que ele. Esmeralda diz a seu pai que terminou sua relação com Paulo, porque ele não confia nela. Silencioso responde que irá tirar satisfações com Paulo. Esmeralda diz a seus pais que Paulo foi atrás dela no encontro com Tilico, porque duvida dela. Silencioso diz a Paulo que terá que lhe explicar muitas coisas. Esmeralda diz que Augusto a faz ver que está lutando por algo impossível. Augusto, cínico, diz a Paulo que apareceu o verdadeiro pai dos filhos de Esmeralda. Paulo responde que tem certeza que alguém está pagando Tilico e suspeita dele. Augusto sorri. Mercedes pede a Rita que leia as cartas para saber o que ocorrerá com Esmeralda. Rita tira as cartas
e diz que ainda que muitas pessoas odeiem Esmeralda, apenas uma deseja destruí-la. Paulo vai falar com Esmeralda, mas ela diz que não deseja mais voltar a vê-lo. Paulo se queixa com sua mãe, dizendo que ela apenas finge estar apoiando Esmeralda. Rita diz a Mercedes que todos os invejosos que odeiam Esmeralda aparecem em suas cartas, e são Augusto, Gisele e Lorena. Mercedes diz que Lorena mudou e agora gosta de Esmeralda. Rita responde que em suas cartas consta que Lorena odeia Esmeralda. Xavier pede Esmeralda em casamento. Ela responde que, apesar de tudo, segue amando Paulo. Xavier responde que entende isso, mas está disposto a conquistá-la. Paulo chega nesse momento e, furioso, exige uma explicação de Esmeralda. Ela diz ser livre para aceitar ou não a oferta de Xavier. O silencioso pede a Paulo que entenda Esmeralda e que, no mínimo, precisa respeitá-la. Paulo se desculpa por sua atitude e diz ao silencioso que ama Esmeralda. Paulo volta a procurar por Esmeralda, mas ela o rejeita novamente. Lorena diz a Gisele que está triste, pois Paulo vai viajar e se encontrará com uma pintora chamada Vicky Soares. Ele será seu mentor. Esmeralda segue brigando com Tilico, dizendo que ele é um mentiroso. Ele diz que brigará pela guarda das crianças e as levará para longe. Esmeralda chora, desolada, ao sentir que perderá seus filhos e acredita que Paulo a abandonou. Ela pensa em ir para longe com seus filhos, antes de que alguém os tire. Garibaldo diz a Gisele que todos disseram que iriam fazer algo para destruir Esmeralda, mas não fizeram nada e também não deixam que ele faça. Esmeralda diz a Mariano que Paulo não esteve com ela para apoiá-la. Ela completamente dizendo que a Paulo importa tanto seus filhos que ele decidiu se sair a passeio em meio à tormenta que estão vivendo. Mariano responde que ela está enganada. Jacira diz a Esmeralda que foi muito injusta com Paulo e que acredita que ter se juntado aos Martínez Negrete a afetou moralmente. Damião diz a Esmeralda que o julgamento começará no mesmo dia e que o tal de João Garza vai apresentar suas testemunhas. Esmeralda comenta sobre o temor que sente de perder seus filhos. Jacira comenta se ela está pensando em assassinar João Garza, pois ela a ajudaria. O silencioso diz a Esmeralda que eles devem confiar na justiça divina. Esmeralda responde que não se transformará em uma criminosa, porém não descarta a ideia de ir embora para longe. Paulo diz a Vicky que se esqueceu de seu celular e esperava uma ligação urgente. Mariano pede a Lorena que não a acompanhe nos tribunais, porque não pode localizar Paulo. Lorena diz a Mariano que morre por conhecer a pessoa que planejou tudo isso contra Esmeralda, para tirar-lhe seus filhos. Gisele vai até onde Paulo está e ordena que Garibaldo o mate. O juiz diz a Mariano que Paulo deve se interessar muito por seus filhos, já que nem se apresentou no julgamento. Garibaldo se nega a assassinar Paulo e pergunta a Gisele o real motivo de querer ver Paulo morto. Se diz amá-lo. Gisele diz que precisamente por amá-lo quer que ele morra, pois ele não é para ela e assim não será para ninguém. Paulo se surpreende ao ver Gisele. Ela diz que foi até ele para matá-lo e dispara. Ao ver Paulo desacordado, Gisele fica histérica e acredita que ele esteja morto. Inês diz à sua avó que tem uma entrevista com um casal que deseja adotar seu filho quando ele nascer. Garibaldo se preocupa ao ver que Gisele disparou em Paulo. Durante o julgamento, Esmeralda pergunta a Mariano onde está Paulo, que por não aparecer, levará todos os a acreditarem que ele não se importa com seus filhos. Mariano tenta contato com Paulo, mas ele não responde. Domênico se apresenta como testemunha de João Garza. Vicky diz a Edgar que Paulo se perdeu, pois não consegue encontrá-lo. Domênico acusa Esmeralda de ser uma oferecida. Garibaldo pede a Rita que o ajude e conta onde está Paulo.
O juiz decide que as crianças devem ficar sob custódia do pai, João Garza. Esmeralda, chorando, suplica que o juiz não tire seus filhos. Silencioso suspeita que o juiz foi comprado e, por isso, Damião e Mariano irão recorrer da decisão. Eugênia diz a Tilico que ele receberá o resto do pagamento assim que entregar os filhos de Esmeralda. Mariano e Damião dizem a Esmeralda que lhe concederam 15 dias mais, mas que as crianças terão que ser entregues imediatamente a João Garza. Eugênia diz a Tilico que quem planejou tudo foi Lorena. Ele a pergunta o que farão com os filhos de Esmeralda. Ela responde que os mandarão para um lixão bem escondido para que ninguém os encontre. Augusto diz a Mariano que Lorena foi quem planejou tudo para que tirasse os filhos de Esmeralda. Mariano não acredita. Mariano diz a sua mãe que Paulo está desaparecido. Augusto diz a Lorena que logo pagará pelo que fez a seu filho favorito. Ninguém sabe onde está Esmeralda. Jacira diz que Esmeralda é valente e deve estar bem. Gisele se assusta ao ver Rita e a ameaça com uma arma. Esmeralda volta com seus filhos para viver no lixão.